20 horas, aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Nesta noite de quarta-feira, hoje, exatamente hoje, vamos falar sobre estenose. O tema desse assunto vem justamente porque um de vocês, em outro dia, solicitou uma pergunta sobre estenose durante uma live. E como este assunto é muito amplo, não podemos querer abranger todas as coisas relacionadas à estenose em uma única resposta, eu trouxe uma live exclusiva para falarmos sobre estenose. Então fica comigo hoje até o final, porque você vai aprender muito, mas muito mesmo, sobre este problema, que muitas vezes aparece aí no seu exame, vai aparecendo estenose no exame, você não sabe o que quer dizer, não sabe exatamente o que isso significa e que tipo de problemas isso pode trazer para você. Então nós vamos hoje desbravar tudo o que a gente puder sobre a estenose. Vou procurar trazer de uma forma simples, de uma forma básica, sem muitos termos difíceis de serem falados, mas que a gente possa compreender o problema e, principalmente, buscar a solução. Então, boa noite para você que está chegando e comece a bater o dedinho na tela para nós aumentar os nossos likes, porque isto é valorizar o profissional que está lhe explicando todas as noites alguma coisa sobre a coluna. E também chame seus amigos. Mande agora, compartilhe essa live. Tudo que vocês puderem me mandar de presentes eu vou adorar. Adorar. Não que eu precise dos presentes, mas, gente, quando a gente recebe presente, a gente fica mais feliz. Preparados para começar? Quem está preparado, escreva agora, estou pronto, para nós iniciarmos essa jornada desta noite maravilhosa, falando sobre a estenose. Eu vou listar agora uma pesquisa que eu fiz na internet com a inteligência artificial e eu fiz uma lista dos problemas que a estenose produz em nós. Para não esquecer de nada, deixei tudo escritinho, tudo listado aqui na minha frente, para a gente poder ver detalhadamente o que é a estenose e como que ela funciona. Depois, nós vamos passar para uma área de desenhos, e eu vou explicar em desenho também, para que você possa entender a estenose, em que lugar que ela fica, como que ela aparece. Se der aqui, eu mostro alguns exames para vocês também sobre a estenose. Perfeito? Vamos começar. As principais patologias como doenças, né, que a estenose produz em nós. As principais patologias estão claudicação neurogênica, radiculopatia, radiculalgia, mielopatia espinhal, síndrome da caldequina, síndrome da estenose central, da estenose foraminal e da recessual, mielomalácia, degeneração medular, espondilolistese degenerativa associada, dor crônica, alterações sensitivas motoras progressivas. Vejam, isso tudo vindo de um único fator chamado estenose. Está pronto para iniciar esta jornada? Dedinhos na tela, somos 212 pessoas agora. Eu tenho certeza que hoje chegaremos a 100 mil likes, porque o assunto é pertinente e é importante. Começando então com a claudicação neurogênica. Este é um sintoma clínico mais característico da estenose lombar. Uma claudicação é quando você não caminha direito, quando você vai tropeçando, você caminha tropeçando. Manifesta-se com dor, sensação de peso, dor nas pernas ao caminhar ou em ficar em pé, que melhora quando você está sentado ou se inclina para frente. Veja, você pode ter uma estenose. Essa estenose pode estar produzindo uma claudicação
neurogênica, que é uma dificuldade de você caminhar. Você vai como que caminhar quase que tropeçando, como se você estivesse arrastando a sua perna com dificuldades. E a gente chama que é de neurogênica porque está relacionado aos neurônios que estão sendo estrangulados. Vamos falar um pouquinho sobre estenose, né? Entender a estenose? A estenose, gente, é quando o canal medular ele reduz de diâmetro. Por onde passa a nossa medula espinhal, fica menor o espaço. E esse espaço ele pode ficar menor em qualquer lugar da nossa coluna. Ele pode ficar menor aqui em cima, ele pode ficar menor mais aqui embaixo, e dependendo do lugar onde esse canal reduz de tamanho, você vai ter uma história diferente para contar. Vou passar agora para a área de desenhos para a gente poder aprofundar o assunto de hoje. Então vamos virar a câmera, isso. Vamos virar a nossa câmera. Virando, virando, virando. Virando câmera. Ótimo, aqui no nosso estúdio de desenho, vamos aprofundar então. Falando sobre a estenose, relacionando a estenose com o espaço que você vai ter lá no meio da coluna. Eu vou trazer aqui um protótipo que eu tenho de massinha de modelar. Nesse protótipo de massinha de modelar aqui, que está meio grudento aqui, mas acho que vai dar para ver. Estão vendo? Eu estou mostrando aqui para vocês que existe um espaço aqui dentro, né? Um espaço por onde passa a medula espinhal. Se esse espaço ele reduzir de tamanho, por onde passa a medula, por algum motivo, que vamos explicar os motivos que isso pode acontecer, esse espaço reduzindo de tamanho, ele vai comprimir a medula espinhal, comprimir os nervos. A estenose ela pode ocorrer nessa região e ela pode também ocorrer na parte lateral. Então, se nós virarmos um pouquinho, aqui dos lados, tá meio desmontando o negócio aqui, né? Aqui dos lados você também tem um espaço em que pode acabar sendo preenchido e você ter a estenose nessa região aqui. Aqui também pode fechar este espaço. E a estenose, ela vem por alguns motivos. Vou colocar o nome da nossa live de hoje para vocês não se enganarem. Pessoal que está chegando agora e não está me seguindo ainda, toca aqui nessa cabecinha aqui em cima do doutor, vai aparecer logo embaixo aí, ó, toca aqui em cima, aparece logo embaixo um botão de seguir. Vamos trabalhar hoje com a estenose. Isso. A estenose é o espaço reduzido de um forame. Forame, o que é forame? Forame é um buraco, é uma fissura, um buraco, uma passagem. Pode ser uma passagem que seja uma passagem de nervos, pode ser uma passagem de veias e artérias. Um buraquinho a gente chama de forame. Boa noite, Adriana Garcia, como você está? Um grande abraço. Boa noite, Li Gomes. Boa noite, Rose Lima. Quem mais está aqui? A Cícera, Maria, Rosilda, Sônia, pessoal que está chegando. Carlos, boa noite. Boa noite, Francisca Santos, boa noite. Boa noite, Lu, boa noite, Eric, boa noite, 7369, boa noite, Boicon, Almir, boa noite, Cecília, vocês todos que estão chegando, já podem também convidar seus amigos. Ivo Barbosa, boa noite. A nossa questão hoje é aprender sobre a estenose, porque existem alguns motivos de você ter estenose. Você pode ter estenose por crescimento ósseo, por exemplo. Ossos podem crescer, os ossos, e criar uma estenose, que é uma redução do espaço por onde passam todas as vias, sejam vias neurais ou
sejam vias aéreas também, você pode ter uma estenose nas vias aéreas. Os ossos são uma coisa, outra coisa é o disco intervertebral, que comprido, né? Uma palavra, fica bem comprida essa palavra. Você também pode ter a estenose por gordura. A gente chama de lipoma. Mas eu vou colocar escrito gordura, lipoma, que também a parte, se você tem mais gordura, você também vai comprimir, vai reduzir esses espaços. Você pode ter esse problema por espessamento nos ligamentos, então pode ser ligamentar. E depois nós temos os processos inflamatórios. Vejam, uma estenose não vai ocorrer por uma coisa só, não vai ter um caminho só, são várias coisas. Eu coloquei aqui disco intervertebral, mas eu vou colocar aqui em cima hérnia de disco. Sim, a hérnia de disco pode produzir a estenose. Então, dependendo do que está causando a estenose para vocês, vai ter resultados diferentes. Dedinhos na tela, vamos aumentar os nossos likes que estão atrofiados. Estão atrofiados os likes aí, gente. Dedos na tela, quanto mais você apertar dedinhos na tela, mais outras pessoas podem assistir esta live. Mais gente pode chegar até aqui e aprender o que você está aprendendo também. Já temos 1.100 pessoas que chegaram aqui na live até agora. Vamos agora vasculhar um pouquinho como é uma vértebra, não é mesmo? Uma vértebra, vou desenhar aqui uma vértebra, mas também a vértebra ela vai possuir esse espaço por onde passa o nervo, a inervação. Claro que isso aqui é um desenho que é só para ser didático e mostrar para você. Aqui é a parte onde vai ter o disco intervertebral, né, na vértebra, é o corpo da vértebra. E aqui nós vamos ter o disco intervertebral, que eu estava mostrando antes aqui para vocês. Estava mostrando nesse protótipo, né, que você tem o canal medular. Aqui atrás, na vértebra, nós temos esse canal, esse espaço, mais ou menos a vértebra, ela é assim. Então, eu estou tentando desenhar ela de cima, nessa posição, nessa postura, nessa visão. Então, essa região aqui, toda é uma região óssea. Tudo osso aqui, osso. E nós estamos estudando como que ocorre as estenoses. E quais são os grandes problemas de você ter uma estenose. Aqui nós vamos ter duas regiões importantíssimas, que são as facetas articulares. E aqui no meio vai passar a medula espinhal. Medula espinhal. Então a estenose ela vai ocorrer por vários motivos. Se o osso aqui crescer, se esse osso crescer, vai reduzir o espaço que tem aqui dentro. É uma das piores coisas, que seria a oncoartrose. Com uma oncoartrose, você pode ter uma redução do canal medular. Também, nós temos no nosso corpo o que nós chamamos de ligamentos. Aqui atrás, nós temos um ligamento chamado ligamento amarelo. Se o ligamento amarelo ficar mais espesso, se ele engrossar, ele vai reduzir também o canal por onde passa a medula espinhal. Então, este canal aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês o que fazer, né, quando a gente tem esse tipo de problema da estenose. Aqui na frente nós temos também um ligamento, que é o ligamento longitudinal anterior, que ele vai desde a primeira vértebra até a última. Também, se ele aumentar de espessura, ele vai estrangular a nossa medula, gerando quem? A estenose. A estenose é um estrangulamento
é uma redução do forame é o buraco, né, o espaço por onde passa a nossa medula. Aqui na frente, nós temos também ligamentos, só que esses ligamentos aqui da frente, por enquanto, não são geradores de problemas de estenose, porque eles estão na frente. Porém, se ficarem muito fraquinhos, se esses ligamentos ficarem fracos demais, eles podem gerar uma anterolistese e a anterolistese produzir ali o problema do forame ficar menor. Isso chama-se estenose. Nunca queiram ter uma estenose. Não é uma boa ideia você querer ter uma estenose. Eu acho que a câmera está um pouco sujinha, não? Será que a gente consegue melhorar? Vamos ver. Vou tentar melhorar. Vamos lá. Vamos ver se melhora. É, isso aí. Agora melhorou. Ficou um pouquinho melhor. Então eu fiz um desenho aqui, simples. Aqui nós vamos ter a passagem neural, os nervos vão sair para cá e para cá. Então a redução do forame vai gerar estenose. Toda vez que você ler no seu laudo, nos seus exames, você lê estenose, você já vai imaginando esse meu desenho aqui e já vai imaginando o que é que acontece, o que está acontecendo. Toda vez que esse espaço aqui, que é o espaço da nossa medula, ou esse espaço que passa os nervos, toda vez que eles são invadidos ou por ossos, ou pela hérnia de disco, ou pelo osso, ou o próprio disco intervertebral, num abaulamento, ou, digamos, numa inclinação, ou por gordura, ou então por problemas ligamentares, ou inflamatórios, toda vez que esse buraquinho aqui, onde passa a medula, for invadido por uma dessas coisas, vocês vão ter a estenose com as suas devidas consequências. E uma das consequências é a claudicação neurológica, que significa você está caminhando e começa a tropeçar. Bem, prestem bem atenção, porque se você tem uma estenose medular cervical, você pode começar a tropeçar, trupicar, você pode começar a arrastar a perna, e é muito importante que a pessoa que convive, que mora com você, possa lhe sinalizar se você está caminhando certinho ou se você está tropeçando. Pessoal aí que está pedindo ajuda, tem um botãozinho aqui do lado chamado Serviços. Ali você pode solicitar uma consulta, ok? Toque ali em Serviços, encontre ali Consulta, envie o número do seu WhatsApp com DDD para que eu possa, então, ajudar você de alguma maneira. Mas durante a live aqui também você poderá fazer perguntas e vai que numa dessas perguntas eu consiga responder uma grande dúvida sua e já será excelente poder lhe ajudar neste momento. Alguns segundos aí que eu vou buscar uma coisinha que eu deixei fora hoje. É tanta informação para hoje, tantas coisas que eu tenho que trazer aqui para vocês, que eu acabo não trazendo tudo para meu local de trabalho. Mas falando mais sobre a claudicação. Quando você tem uma estenose, que é a redução desse espaço aqui, também você vai sentir cãibras. Isso, vai sentir cãibras nas pernas quando caminha, e uma sensação de peso nas pernas quando você caminha ou quando você fica em pé. Ou até mesmo durante a noite, você está dormindo, você sente aquela cãibra. E uma cãibra que melhora quando você senta ou se inclina para a frente. Esse é um tipo de problema que a gente chama de claudicação neurogênica. Outra questão muito importante
é a radiculopatia. É quando a raiz nervosa, essa que está passando aqui, ela é atingida pelo disco intervertebral, e quando ela é atingida pelo disco intervertebral, reduz o espaço, fazendo uma estenose. Então, a estenose é também isso. Vou fazer mais um desenho aqui do lado, só que dessa vez, o desenho que eu vou fazer um desenho com estenose. Então, vamos desenhar aqui. Desenhamos aqui este osso, não ficou muito no mesmo lugar, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Nós vamos desenhar aqui e vamos criar agora essa parte de estenose medular. Vou preencher o osso com risquinhos para a gente saber que aqui é a parte óssea deste meu desenho. Ficou torto, hein? Ficou torto. Aqui nós temos as facetas articulares, mas também tem que mais que ficar torto, porque esse aqui é o que está ruim. Esse aqui é o que está ruim. E aqui nós vamos ter o disco intervertebral. O disco intervertebral. Então, quando o disco intervertebral ele desliza para um dos lados, assim, quando ele invade essa região que antes era livre, nesse desenho, livre, e aqui começa a invadir, essa invasão faz com que a passagem do nervo comece a ser prejudicada. E esse nervo começa a perder o sinal. E isso vai causar também outros sintomas. Quais são os sintomas, então? Quando tem um estreitamento que provoca a compressão da raiz nervosa, e nesse caso aqui, a compressão da raiz nervosa, nesses casos vai ocasionar dor, formigamento, dormência, fraqueza ao longo do trajeto da raiz nervosa e que pode ter e descer para a perna. Então, quando a dor, ela não vai ser uma dorzinha qualquer, é uma dor que vai descer para a perna. Vai descer para a perna, vai descer. Gente, uma coisa muito importante quando você tem problemas de hérnia de disco, de radiculopatia, tudo que nós estamos falando é a mesma coisa. Tudo. Se eu estou falando aqui, por exemplo, se eu estou falando aqui de neurogênica, radiculopatia, mielopatia, estenose, hoje todo o assunto é único, a estenose e como que ela ocorre, tá? Então, uma coisa que é muito importante você saber, se você ficar parado, a sua dor só vai piorar. Pode piorar e muito, além de que você vai perder força muscular, você vai perder até o jeito de caminhar. Não duvide, porque isso pode acontecer com você se você ficar muito tempo parado. Não fique. Procure fazer movimentos com as partes do corpo que você consegue movimentar. Seja ela os braços, movimente os pés. Isso, então, o que você tem que fazer? Aliás, deixa eu contar uma história para vocês aqui, que uma paciente chegou essa semana com problemas do joelho, no caso, e o médico passou para ela para tomar medicamentos para dor, lógico, normal, passou o gelo e ficar parada. Minha gente, se você ficar parado, quanto mais parado você ficar, menos força você vai ter e menos capacidade de sair da situação em que você está. E aí o que você tem que fazer? Tem que fazer o exercício certo para começar a aliviar essas dores, essas tensões e tudo mais. O exercício certo. Eu já vou desenhar aqui para você o exercício certo para você começar a aliviar as suas dores. Já, você vai começar agora. Você pode deitar no chão, colocar os pés sobre uma cadeira. Veja, eu vou fazer, ó, quem sabe faz ao vivo. Olha, desenho feito na hora, na horinha. Você vai fazer aqui, ó. Você vai deitar confortavelmente no chão ou em cima da cama. Vai colocar os seus pés aqui em cima numa cadeira.
vai ficar confortavelmente nessa posição. Coloca um travesseiro na cabeça, não é para ficar aí mal, não, é para ficar bem, é para descansar. Então você coloca um travesseiro aqui na cabeça e você vai ficar nessa posição por 20 minutos. Lógico, aproveita agora que está aqui assistindo a live, já pega a cadeira, puxa a cadeira aí, já deita, nem perde tempo, já deita, já fica na posição. Quando você, daqui 20 minutos, você levanta e veja como que você está. Só um detalhe, nessa regiãozinha aqui, ó, você vai enrolar uma toalha que não deve ficar mais grossa do que seu pulso, vai deitar nessa posição, vai pegar meio copo de água, só meio, toma meio copo de água antes, meio copo de água depois, isso. E depois disso, você fica 20 minutos nessa posição. Isto vai aliviar as tensões que você tem, mas preste bem atenção. Se a estenose que está ocorrendo na sua coluna é por hérnia de disco, abaulamento, protusão ou extrusão discal, este exercício vai resolver muito. Hoje mesmo, depois de 20 minutos, você levanta e já não estará mais sentindo a dor. Então, começa agora, tá? Você começa agora a fazer. A Albertina aí vai fazer, a Enilda, quem mais aqui que falou antes que precisa muito? Darley, façam este exercício. Começa agora, não perca muito tempo, já começa a fazer e assiste a live enquanto você faz o exercício. Você vai ter 2 ganhos. 1, melhorar das suas dores. 2, vai aprender mais sobre a sua coluna. E aí estamos falando sobre a estenose. Estenose, nesse caso, que é causada por hérnia de disco. Mas a hérnia de disco, ela trabalha na nossa coluna de diversas formas. Então, a gente pode... Estamos vendo aqui, por exemplo, o disco visto de cima, porque eu quero mostrar para você esse espaço, né? Eu estava falando antes do espaço que a gente tem, deste forame, deste espaço por onde passa a medula. Nesse espaço onde passa a medula, esse espaço, quando ele fica menor do que o espaço normal, começa a dar o que a gente chama de estenose. E esse espaço ele fica menor ou por hérnia de disco, ou por crescimento ósseo, ou por o disco intervertebral ter um deslocamento, por gordura, ligamentos ou inflamações. Tudo isso. Vamos lá, acompanha aqui, eu vou procurar entregar o máximo de conhecimento para vocês, mas como são muitas coisas, eu tenho certeza que talvez eu tenha até que fazer mais uma live sobre isso, vou buscar aprofundar ao máximo. Primeiro, se o seu problema de estenose vem de hérnia de disco, bom, o que fazer se o meu problema de estenose vem de hérnia de disco? Primeiro, você vai deitar nessa posição que eu mostrei aqui, primeiro passo. E segundo, você vai praticar três coisas que são importantes. Eu chamo de hábitos, né? Você vai praticar 3 hábitos. O primeiro hábito é a descompressão. O primeiro hábito, que isso aqui é um dos exercícios de descompressão. Existem outros exercícios que eu ensino dentro do desafio de 21 dias, lá no meu livro. Também você vai encontrar lá no programa Livres da Dor, na Academia da Coluna que eu tenho também. Então, se você quer, você pode começar a descompressão. Segundo, relaxamento miofacial. O relaxamento miofacial é importantíssimo, porque o nosso sistema nervoso, ele cria proteções e ele começa a se contrair sem você querer ou sem você pedir. É só por medo. Às vezes, por medo de fazer um movimento, você contrai todo o corpo só por medo
de sentar e ficar lá sem poder sair. Já aconteceu isso com você? Medo de deitar, e aí você deita cheio de cuidados, você vai deitando com cuidado, ou você, quando vai sentar, já senta todo cheio de cuidados. Isso também cria contrações, também cria alterações no seu corpo. Este medo, que eu falei outro dia aqui sobre cinesiofobia. E aí, saiu na sua ressonância Kitty Ayer. Muito bem, estamos falando sobre estenose. Importantíssimo, porque não é um assunto simples. É um assunto amplo. Peço paciência para você que está me ouvindo agora. E também, se você tocar os dedinhos na tela, nós vamos aumentar os nossos likes. Não está me seguindo? Poxa, por que não? Toca o dedinho ali naquela cabeça ali do Dr. Maurício e depois embaixo vai aparecer o botão seguir. E você já pode seguir e até ativar o sininho para as notificações. Aqui a Flaudite contribuiu com uma pergunta. Estou fazendo exercício da cadeira. Ah, muito bem. Quem mais aqui? Tudo que você está falando saiu da minha ressonância. Que aula maravilhosa. Muito obrigado, Kitty Ayer, pelo seu comentário, né, pela sua mensagem aqui durante a aula agora. Vamos dar sequência, minha gente? Vamos lá. Então, ó, primeiro, não percam tempo agora. Vocês estão assistindo a live, aproveitem esse momento, 20 minutos pelo menos nessa posição. Eu indico, superindico, reindico e retifico, ratifico, digo, faça isto, tá? Faça isso. É bom para o desgaste também, bom para suas dores e tudo mais. E qual a terceira coisa que você deve fazer se o seu problema é de hérnia de disco? A terceira coisa é movimento. Movimento, mas não qualquer movimento. Um movimento contínuo. O que eu quero dizer com movimento contínuo? Quero dizer com isso que você hoje... Respondam para mim. Você conseguiria hoje viver sem tomar água? Quem conseguiria hoje viver sem tomar água? Tem alguém aqui que conseguiria viver? Inclusive, até vou tomar um pouquinho. Tomei um pouquinho de água aqui. Até a minha garganta mudou. Você aí, você consegue viver sem tomar água? Você consegue viver uma vida sem respirar? Não consegue, né? Tem coisas que na nossa vida são essenciais, que você não consegue viver. Só que agora, a partir de hoje, essas três coisinhas aqui, descompressão, relaxamento e movimento contínuo, vai ser o seu objetivo. Você tem que aprender essas três coisas. Você tem que aprender isso se você não quer ter hérnia de disco, não quer ter estenose, ou se você quer se livrar dessas dores todas. Tem que passar por isso. Então, o movimento contínuo não é fazer exercício 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, você precisa praticar todos os dias. Não pode ficar um dia sem. Todos os dias você tem que fazer esses três movimentos aqui. Descompressão, relaxamento e movimento contínuo. São 3 hábitos importantíssimos. E você vai ter que inserir isso na sua vida. Assim como você inseriu na sua vida tomar banho, você inseriu na sua vida escovar os dentes, você inseriu na sua vida cortar as unhas. Isso são cuidados pessoais. Você inseriu na sua vida ir no médico, no proctologista, você no dentista. Você insere essas coisas na sua vida, você não vem com essas coisas inseridas. Você tem que colocar depois. Então, realmente, nós temos muitas coisas na nossa vida que se a gente não colocar, elas não vão acontecer por elas mesmas. Então temos que fazer a nossa parte nisso. Importantíssimo. Você aí que está me seguindo agora, começou a me seguir, muito obrigado. Aplausos. E vamos dar continuidade, porque eu falei aqui, o que eu falei? Eu falei sobre a estenose
de coluna, mas não tem só esse tipo de hérnia, né? A hérnia ela pode sair para o lado e a hérnia ela pode sair para trás. Aliás, aqui, ó, dessa região aqui nós temos o ligamento amarelo e aqui nós temos o ligamento longitudinal anterior, aqui na frente, e o longitudinal posterior aqui atrás. Qual é a próxima coisa que poderia acontecer, então? Nós poderíamos, eu falei sobre a hérnia, nós poderíamos fazer umas 10, 20 lives falando só sobre a hérnia e como ela vai sair aqui. Mas eu vou mostrar agora o que acontece quando você tem desidratação discal. Vejam que incrível, a estenose da coluna pode ocorrer pela desidratação. O disco fica desidratado. Então vamos colocar o visto de lado aqui, uma coluna vista de lado, um desenho simbólico da minha coluna vista de lado. Se nós temos uma coluna e essa coluna tem o disco intervertebral, o disco que fica no meio, e para que serve esse disco? É justamente para manter a distância entre uma vértebra e outra. E quando uma vértebra fica distante uma da outra, essa distância ela tem que ser sempre igual, porque se essa distância diminuir, esse espaço aqui, por onde passam os nervos, a inervação que sai daqui, se esse espaço reduzir muito, você terá uma radiculopatia também. Então, a estenose é perigosíssima, principalmente se ela for na parte cervical. Então, por aqui vai passar a nossa medula espinhal. E o disco que está aqui, se ele ficar mais baixinho, se diminuir a altura, vamos ver, se ele diminuir a altura, ele vai apertar essas regiões. E aí tudo pode acontecer. Várias coisas podem acontecer quando o disco fica menor, mais baixinho. Você vai ter abaulamento de tecidos. E esses tecidos abaulando, eles vão começar a avançar na medula, que chama-se saco dural. Então, por exemplo, você tem lá no seu exame um abaulamento que toca o saco dural, ou uma protusão discal que toca o saco dural. A protusão discal que toca o saco dural é uma protusão discal que sai pelo meio aqui. Então ela já tocou nos nossos ligamentos. Também você pode ter outros problemas de crescimento ósseo, por exemplo, uma oncoartrose nessa região aqui. Se começar a artrosar esse osso aqui, ó, esse osso começa a ficar mais cheio de espículas, cheio de pontinhos, cheio de osteófitos marginais, ele vai também irritar os nervos, vai também diminuir a altura. Então, o crescimento ósseo, e nesse caso é muito complicado, muito difícil de se resolver. Então, quando há um crescimento ósseo, uma osteofitose, ou quando você tem aí um bico de papagaio para a parte interna, e ele vai reduzindo o espaço do canal medular. E ao reduzir o espaço do canal medular, você vai ter o estrangulamento medular. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem que eu poderia mostrar aqui para vocês. Uma imagem de redução do espaço. Achei uma aqui. Vou mostrar primeiro para o pessoal. Ó, saindo rápido aqui para vocês. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó. Essa parte branca da medula, e aqui escureceu, né? Então toda essa região aqui, tudo isso aqui, o canal já ficou mais fininho. Tá vendo? O canal vinha grosso aqui, ó. E aqui, o que aconteceu? Uma saída de hérnias e um estrangulamento medular. Como é no pescoço, né, na cabeça, muito perigoso. São problemas desse tipo que eu gostaria que você evitasse para a sua vida. Vamos mostrar para o outro grupo. Vejam isto.
Isso aqui é um estrangulamento medular. Então a medula vai ficando menor aqui, ó, viram? E há um estrangulamento, uma redução desse espaço. Isso pode ser corrigido com exercício, pode ser corrigido sim com movimentação, contração. E aí um tratamento adequado, você consegue resolver este problema. Claro que sem tratamento, e tratamento não estou falando sobre cirurgia, tá? Cirurgia é outro caso. Nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de você eliminar os seus problemas com exercício. O exercício vai resolver. A cirurgia, quando você opta por cirurgia, aliás, é você que opta pela cirurgia, não é você que vai dizer se vai querer fazer ou não. Deixa eu ver se tem alguma outra imagem também, que eu estive vendo antes, imagens aqui, de medula. Depois a gente vai ver a parte mais baixa. Deixa eu ver, tem várias imagens incríveis para a gente poder aprofundar o assunto, mas eu vou aos pouquinhos aqui. Então, nós temos a tal da mielopatia, gente, mielopatia. Eu vou achar uma imagem de mielo que é mais rápido eu procurar uma imagem de mielopatia do que até mesmo poderia fazer um desenho, mas eu quero mostrar. A mielopatia é quando existe um crescimento ósseo para dentro da medula. Vou tentar fazer um desenho aqui. Me acompanhem, vamos ao desenho. A medula espinhal, né? Então a gente vai ter o osso, vai ter a medula. Então se eu imaginar aqui alguns ossos descoordenados, tem que ser descoordenado, senão não vai ter nenhum tipo de mielopatia. A medula, ela tem uma região e ela pode ser estrangulada, né? A medula pode ser estrangulada por conta de crescimento ósseo ou por alguma inflamação. Essa inflamação ela pode ser óssea ou outra, e isso vai gerando as estenoses. Então toda essa região aqui, ó, quando o osso cresce para dentro, faz um bico de papagaio horrível aí e cresce para dentro, aqui tem a região óssea posterior. Então quando o osso cresce para dentro, ele vai atrapalhar a passagem da medula, gerando aqui muita inflamação, e essa inflamação produz dor, produz muita dor. Então é isso aí, gente. Quando se chega num estágio assim, a pessoa tem que voltar a fazer movimento. Não tem outra solução. Porque qual a solução que o médico vai dar se aqui você está crescendo aqui? Vai ter que tirar todas as espinhas. Tem algumas soluções que são de cirurgias, que não é o que nós vamos falar hoje, mas, como eu expliquei antes, você pode ter estenose por hérnia de disco, você pode ter estenose por um crescimento ósseo, por um disco intervertebral deslocado, por gordura, por ligamentos inflamados e até espessos, e por inflamação. As inflamações podem gerar também essa estenose na nossa coluna. Então, como que a gente vai resolver? A gente vai resolver tudo isso com movimento. Não há nada melhor para você resolver esses problemas do que o movimento. O movimento vai trazer muito benefício para vocês. E é claro que a gente se assusta na primeira vez que a gente vê uma estenose, primeira vez que a gente vê acontecendo esse tipo de coisa, a gente se assusta. Mas não é para se assustar, é para resolver. Se você só ficar assustado, o que vai adiantar para você ficar assustado? Vai melhorar alguma coisa ficar assustado? Não vai. Então a gente precisa, para melhorar, colocar o corpo em movimento. Então eu já mostrei aqui, mostrei aqui como que funciona a parte de hérnia de disco. A hérnia de disco pode criar esse problema. Mostrei um crescimento ósseo aqui gerando uma mielopatia. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre mielopatia para vocês.
Tá? Nos casos da estenose, por exemplo, cervical, que é a mais grave, tá? Pode ocorrer a compressão da medula espinhal. Se ocorrer a compressão da medula espinhal na cervical, vai criar diversas disfunções neurológicas, alteração na marcha. O que é alteração na marcha? É você caminhar tropeçando, arrastando a perna, você vai caminhar puxando a perna, vai perder a coordenação motora nas mãos, nos braços, também nas pernas. Você vai ter esse problema com a mielopatia. Aliás, gente, hoje nós vamos falar sobre a caldequina, tá? Fiquem aí na live, porque a caldequina falarei daqui a pouquinho, e os comprometimentos da caldequina. Agora estamos falando da mielopatia espinhal. Alterações sensitivas. O que é uma alteração sensitiva? Você não sentir mais a ponta dos dedos, não sentir mais os pés, não sentir mais a canela. Aliás, ter muita dor na canela e até câimbras, tudo isso faz parte da estenose. Estenose medular. Continuando, né, a mielopatia tem e traz todas essas coisas. Aqui eu desenhei uma coluna cervical, fiz uma mielopatia, demonstrei uma mielopatia cervical nesse ponto aqui, e nós vamos agora falar sobre cauda equina. Tá? Aqui a Zilda contribui com uma pergunta. Ela diz que chegou agora e quer saber o que é estenose. A estenose é a redução do espaço de um forame. Por exemplo, aqui na medula, na coluna, o buraco por onde passa a medula pode reduzir de tamanho pressionando a parte neural, os nervos. Então, toda a redução, que eu fiz um desenho aqui, uma coluna correta e aqui uma coluna sendo pressionado esse espaço, criando uma estenose. A mielopatia precisa, a pergunta aqui de ofertas do lar. Ofertas do lar pergunta se a mielopatia necessita de operação. Alguns casos sim, mas todos os casos iniciais você pode e deve curar com o movimento. Só que tem um detalhe, você vai esperar quanto tempo para fazer alguma coisa? Se você já detectou que você tem aí uma mielopatia, se você detectou que tem uma estenose, se você detectou que já está formigando as mãos, formigando os ombros, se já está tropeçando aí, está tropeçando com seus pés aí, tá? Você vai deixar passar a oportunidade de começar hoje? Então eu indico para vocês, está lá no link do meu perfil, você pode adquirir o meu livro. Chegou agora a hora do merchandise aqui, mas é importante, tá, gente? Tem aqui nesse livro 1 hora e 27 minutos com exercício para você tratar a sua coluna. Depois eu vou falar de mais coisas, tá? Mas nesse livro é um livro digital. Você entra lá no meu perfil, ó, toca nessa cabeça aqui, vai aparecer minha cabeça de novo, toca novamente e vai lá para o meu perfil. E lá no meu perfil tem o link, sabefisioterapia.com.br. Você lá pode adquirir o livro ou entrar em um dos meus programas que você vai começar o tratamento, que é o mais importante hoje. Além de saber o que está acontecendo com você e os perigos que você está correndo, porque esse tipo de mielopatia, por exemplo, com uma estenose assim, se você esperar muito tempo, você vai perder o movimento das pernas, principalmente. Então, se você está esperando o quê? Está esperando ficar pior para depois ficar chorando para os vizinhos? Tem o livro digital. O livro é digital. Sabe por que ele é digital? Porque é mais rápido de eu entregar ele para você. O livro digital você adquire hoje e hoje chega no seu e-mail. Hoje você já baixa ele e hoje você começa a fazer o exercício. São 20 capítulos, 20 videoaulas e uma delas tem 1 hora e 27 minutos. Isso não quer dizer que nas outras aulas não tenham exercício, tem também. Só que tem uma que é específica para exercício. Tá? Então o livro ele é digital porque o objetivo
é chegar mais rápido até você. Até porque tem pessoas aqui que são de outros países e para você adquirir um livro físico em outro país fica muito mais difícil. Então o digital está aí, basta entrar lá no link do meu perfil e você já pode adquirir hoje. Quando nós chegarmos aqui, ó, 50 mil likes, eu vou liberar o cupom de desconto para você adquirir o livro hoje mesmo, tá bem? Bom, o cupom de desconto eu sempre libero aqui durante as lives para agradecer você que está me assistindo, agradecer você que vem aqui e ouve o que eu estou falando, aprende e quer melhorar. E aí você vai lá no link e de repente você quer um desconto. Então nós vamos passar um desconto de 50% hoje, quando chegarmos em 50 mil likes. Se não chegar em 50 mil, não tem lesco-lesco. Não vou liberar. Olha aí, gente. Este é o exercício que você está fazendo. Quem já está fazendo, quem já levantou e quem já se sentiu bem melhor, escreva aí para os seus colegas saberem do que estamos falando aqui. Na sequência agora, vamos falar sobre síndrome da cauda equina. Quem de vocês aqui tem esse diagnóstico? Quem está com o diagnóstico de síndrome da cauda equina, por favor, fale agora. Alguém aí com síndrome da cauda equina? A síndrome da cauda equina, ela é causada também por uma estenose. Isso, a estenose provoca a síndrome da cauda equina. Pode passar dos 20 minutos, não tem problema não, Patrícia. Pode passar. 20 minutos é o suficiente. Mas se acabar dormindo, né, passar, tá tudo bem. A síndrome da cauda equina, que foi dado esse nome, mas é basicamente o quê? É hérnia de disco. Só que foi dado o nome porque o médico ele precisa saber em que região que está, quais os comprometimentos que vai trazer. Então, se você tem uma estenose lombar, você está a perigo de ter uma síndrome da cauda equina. O que significa síndrome da cauda equina? A síndrome da cauda equina é quando... Vamos desenhar uma coluna? Vamos desenhar uma coluna. Desenhando uma coluna agora. Vamos desenhar aqui uma coluna. Que se nós desenhamos uma coluninha, vai ficar mais fácil para a gente explicar para vocês o que é a síndrome da cauda equina. Nossa coluna tem os nossos ossos aqui, e ossos mais baixos são os lombares, os torácicos, e depois nós vamos ter aqui em cima as vértebras cervicais. Isso aqui, ó, esse tipo de curvatura ela é muito importante para a nossa coluna. Então aqui nós vamos ter uma lordose, e aqui nós temos uma cifose. Cifose é com C, né, gente? Eita! Caramba, Maurício. É C, né, Maurício? Cifose. Aqui em cima é uma cifose. E aqui no pescoço é uma lordose. Então nós temos duas lordoses e duas cifoses. As duas coisas, tá? Não, esse exercício é bom demais mesmo. Então quando nós vamos começar a entender do que aqui em cima na nossa coluna, vem todas as inervações, todos os nervos. Eu vou até virar um pouquinho, aqui aparece melhor agora, aparece um pouquinho melhor, de cabeça para baixo, cabeça para baixo. Os nervos saem lá da cabeça e vão descendo, todos os nervos vão descendo, saem lá da cabeça e vão descendo. Só que quando eles chegam aqui, eles saem e se dividem. Então você imagina um fio, um maço de fios que vai descendo, e à medida que você vai descendo, eles vão saindo e vão indo para partes do corpo. Tem o fiozinho que vai para o pulmão, tem o fiozinho aí que vai para o coração, tem o fiozinho que vai para o braço, para os músculos do peitoral, tem o fiozinho que vai para o diafragma, e vai saindo fiozinhos aqui, e quando vai chegando mais perto aqui da lombar, tem menos fiozinhos, gerando uma quantidade muito pequena de fiozinhos, produzindo o que a gente chama de cauda equina, porque é muito parecido com um rabo de cavalo.
Aí, ó, desenhei para vocês uma coluna. Então, a cauda equina, são ramificações nervosas com muito poucos nervinhos, 3, 4 nervinhos aí, e ali pode ocorrer uma hérnia de disco lombar que vai ir em direção a essa medula espinhal, causando um estrangulamento da cauda equina. E esse estrangulamento ou estenose que vai ocorrer na cauda equina gera a síndrome da cauda equina. E por que é tão importante a síndrome da cauda equina? Anota aí agora, você que está comigo. Aliás, se você está aqui comigo e não está batendo os dedinhos na tela, vamos bater esses dedinhos na tela? Vamos chegar até 50 mil likes aqui? Porque hoje de manhã a gente bateu 10 mil, foi facinho, né? Então foi facinho. Então a gente tem que bater o dedinho para aumentar esses likes aí. Segue em frente. Ó, a síndrome da cauda equina, ela ocorre nos níveis lombares, nessa parte mais inferior da nossa coluna, mais perto das pernas mesmo, lá. E a estenose pode comprimir, a estenose, que é o fechamento do canal, pode comprimir essa região da cauda equina. Pode comprimir as raízes nervosas aqui, nessa região. Vocês viram aqui que eu fico com fiozinhos menos densos, né? E lá para cima os fiozinhos são mais densos. É assim que vai acontecendo na nossa coluna. E quais são os sintomas que ocorrem? Você vai sentir, quem tem cauda equina vai sentir, quem tem a síndrome da cauda equina, todo mundo tem cauda equina, né? Claro. Você vai sentir dor irradiada para as pernas. Quem aqui tem dor que irradia para as pernas? Você tem dor que irradia para as pernas? Quem? Quem tem dor que irradia para as pernas? Vamos ver quem que já escreveu aqui. Dor que irradia para as pernas. Pode mexer os braços assim no exercício do descanso. Pois é, esse é um dos sintomas da síndrome da cauda equina. Só que a gente não diz que a pessoa tem síndrome da cauda equina só porque ela sente dormência nas pernas. Por quê? Porque tem que ter outros sintomas junto. Escuta isso. Tem que haver alterações sensoriais perianais. O que é isso? É isso que você imaginou. Lá por onde sai aquela comida que já foi toda processada, você começa a perder a sensibilidade naquela região. Inclusive, você começa a ter diarreia, você não consegue segurar as fezes, elas não conseguem mais manter, você começa a ter perda, e existem as disfunções esfincterianas. O que são os esfíncteres? Esfíncteres são músculos que ficam na base do nosso corpo e eles fecham a saída das fezes e da urina. Quando esses esfíncteres começam a ser afetados, quando você tem síndrome da cauda equina, que vai ocorrer nessa região mais baixa. Então, quando você começa a ter essa perda urinária, né, você começa a ter problemas com outras questões, isso vai... A síndrome da cauda equina, gente, é muito perigosa, e vai atingir toda essa região mais baixa. Vai trazer uma série de consequências que você não vai gostar de ter. Não vai gostar de ter mesmo. Geralmente, os médicos na síndrome da cauda equina levam você para a cirurgia. Mas eu lhe digo, se você começar a praticar os exercícios que estão lá no meu livro, vai melhorar o seu intestino, vai melhorar a qualidade, você vai segurar mais
a urina, vai segurar mais, vai ter mais controle sobre o seu aparelho urinário e sobre o seu aparelho fecal. Você vai ter muito mais controle sobre o seu corpo, sobre as pernas, não vai ter mais essa radiação para as pernas. Então, para isso, você tem que começar a praticar exercícios. Você tem que praticar movimentos. Chegamos a 10 mil likes! Bravo, bravo! Podemos chegar a 50 hoje, com certeza chegaremos. 205 pessoas agora na live, todo mundo batendo o dedinho na tela. Nós vamos subir rapidamente os likes aqui para 50 mil. Então a caldequina, gente, quem tinha dúvidas de caldequina, já está agora, ou eu sanei totalmente as dúvidas, ou despertei em você novas dúvidas. E aí é bom. Se eu criei em você dúvidas novas, eu fico muito feliz, porque significa que você vai buscar agora soluções. Não vai ficar aí parado sem fazer nada, não é mesmo? Começa a me seguir aqui para que todos os dias você possa receber mais conteúdo sobre isso e até encontrar soluções. E o que eu mais quero é que você solucione o seu problema de hérnia de disco. E sim, você pode fazer exercícios junto comigo, você pode participar de alguns programas. Nesse botãozinho aqui embaixo de serviços, você escolhe entre consulta, Desafio 21 dias ou livro e manda uma mensagem com o número do seu WhatsApp com o DDD. Manda lá. Se toca aqui. O pessoal já está fazendo isso. Meus parabéns. Olha aí, gente. O coraçãozinho aqui em cima está solitário. O Hurt Me precisa ser ativado. Você não ativou o seu Hurt Me ainda hoje? Toca nesse coraçãozinho aqui, começa a seguir o doutor e bola para frente. Que mais que nós vamos estudar hoje? Ainda falando sobre a estenose. Nós vamos falar agora sobre 3 tipos de estenose que são preocupantes, muito preocupantes, que é a síndrome da estenose central, a estenose foraminal e a recessual. Minha nossa, vocês já pensaram o quanto o profissional da saúde tem que estudar para poder resolver um problema? Nós temos que estudar todos os problemas para saber o que fazer quando você chega lá no consultório. Você chega no consultório e diz: doutor, eu estou sentindo uma dor que corre para a minha perna. Eu sinto intensas dores e à noite eu tenho cãibras. Aí, o doutor aqui vai ter que ouvir o que você está falando, testar o seu corpo e agora, né? Aí o pessoal perguntando como adquirir o livro, tá, gente? E tem aí, para adquirir o livro, você pode optar por 2 maneiras. Você pode adquirir ele agora, tocando aqui nessa cabeça minha aqui em cima, e você, logo que toca nela aqui, vai aparecer aqui embaixo. Vou ver se eu consigo. Com licença, pessoal da rede social, vou tentar agora entrar pelo celular para mostrar para você como você faz. Mas quando nós chegarmos aqui em 50 mil likes, eu vou liberar um cupom de desconto para vocês, para que você possa adquirir o livro pagando 50% menos, metade. Você vai pagar metade. Sabe por quê? Porque você veio aqui na live. Sim, você veio na live e você merece. Você é reconhecido por mim como uma pessoa que não é uma pessoa normal. Você está aqui na live, você já não é mais uma pessoa qualquer, é uma pessoa com conhecimento. Vai aprendendo e olha, você melhora mais se sabe sobre o que você está tratando. Então aqui eu vou mostrar para vocês. Você está assistindo a live agora aqui, você quer adquirir o livro. Então o que você faz? Você toca aqui nessa cabeça que está aqui em cima, vai aparecer minha cabeça aqui de novo, e agora você foi para o meu perfil. Você vai tocar nesse link que está aqui, ó. Nesse link que está aqui. Agora apareceu a página, a minha página dos nossos produtos, da SAB Fisioterapia. Você vê que tem aqui um livro, você toca aqui neste livro. Aqui embaixo tem um botãozinho verde para quem tem o cupom de desconto, e para quem não tem o cupom de desconto, você pode pagar à vista. Vai sair um pouquinho mais, mas também fica bom o valor.
No livro tem 20 capítulos, 20 videoaulas. Aqui tem, nessa página, explicações, todos os capítulos do livro escritos aí, depoimentos de pessoas queridas que leram, que praticaram e muito mais para você olhar aí no livro, tá? Então basta você tocar aqui, vai entrar na página de compra, de aquisição, e aqui depois, quando nós chegarmos a 50 mil likes, eu vou liberar aqui para vocês, tá? Vou tocar aqui, ó, e vou liberar um cupom de desconto. Logo, logo. Vamos repetir como é que faz para chegar até aqui? Como faz para chegar até aqui? Você está na live, você toca nessa cabeça aqui em cima, depois você vai tocar nessa cabeça aqui de novo e no link. No link você vai entrar nas opções. Aqui a gente tem solução para dor de joelho, para várias dores, estão vendo, né? Tem, ó, dor de joelho, dor lombar, ombros. Ou então você vai aqui no livro e vai praticar os exercícios do livro. Feita essa explicação, retornamos, se tudo der certo. Se tudo dá certo, retornamos sem problemas. Isso para responder, então, uma pergunta. Doutor Maurício, estou com dores no ombro, escápulas, faço fisioterapia, mas sinto... O que sente? O que sente? Tem lá, tem um produto lá no meu site para você resolver problemas de ombro. Mas você pode também querer fazer uma consulta comigo. Tocando nesse botãozinho aqui embaixo de serviço, vai aparecer ali consulta, livro e também desafio 21 dias. Qualquer um dos três vai ajudar você muito. E dedinho na tela, vamos aumentar os nossos likes. Temos que bater 50 mil hoje. A minha meta hoje é 100 mil likes. Mas se você me ajudar com 50 mil, já está ótimo. Aí, ó. E ó, falamos da caldequina e agora vamos falar sobre outras afecções causadas pela estenose. A estenose é a redução do espaço entre as vértebras, redução do canal medular, que vai gerar diversos sintomas como radiculopatia, mielopatia, síndrome da caldequina, e agora vamos falar sobre a estenose central, que é o estreitamento do canal vertebral central, afetando a medula ou múltiplas raízes nervosas. Vamos falar sobre o canal medular, gente? Vamos falar sobre esse canal? O canal medular, ele vai desde lá de cima, né, até lá embaixo. E qualquer coisa que reduza o canal medular produz um estrangulamento, produz uma estenose. Então o canal medular, ele está aqui, por onde passa a medula, e podem ocorrer tanto por questões ósseas, ligamentares, questões de hérnias de disco, ou até mesmo de gordura. Você pode causar danos à sua coluna. Inflamatórios, né? Problemas inflamatórios também. Aliás, por falar nisso, deixa eu comentar com vocês. Tem um rapaz aqui na internet que é o Daniel. O Daniel, ele passou por muitas dificuldades e felizmente ele começou aí, mudou a alimentação, começou a praticar exercícios. Parabéns, Daniel, pela sua evolução. Meus parabéns, você está excelente, viu? Eu fico olhando vocês aí na internet, vocês falando, e eu sempre elogio quando uma pessoa está indo muito bem. Está indo muito bem, meus parabéns. Então o canal que eu estou falando, o canal medular, ele fica entre essa parte da espinha, no espinhal, né, e esse processo transverso, essas saídas aqui, e esses ossos estão aí. Só tem um detalhe, né, que a gente não tem a ideia de que a estenose, que é essa redução, possa ocorrer de forma central. O que é de forma central? Bem aqui no meio, dividindo, pode acontecer um crescimento ósseo das bordas. Você pode ter osteófitos marginais crescendo nessa região.
Você pode ter o disco intervertebral avançando nessa região. Vocês estão vendo como está diminuindo o espaço aqui da medula? A medula diminui esse espaço, fica muito mais difícil e várias raízes nervosas começam a ser afetadas quando ela é central. Também você pode ter uma estenose foraminal ou forame lateral. Vou botar aqui um desenho agora. O que é uma estenose forame lateral? Vamos colocar aqui dois discos muito próximos e um disco uma vértebra longe, não discos, vértebras. Essas duas vértebras muito próximas que eu estou colocando aqui estão muito unidas e aqui uma vértebra mais distante porque o disco intervertebral delas também ele está mais distante. Vejam, aqui nós temos o disco intervertebral, mas ele está desidratado. E aqui um disco intervertebral hidratado e bonito. Bonito que só ele. Por aqui, vocês estão vendo esse espaço aqui, ó? Esse espaço é menor do que este aqui. Então, este espaço que a gente tem aqui é chamado de estenose foraminal lateral. Então, aqui, forame lateral. Além de você reduzir o tamanho na parte de trás, então uma estenose central, você pode ter uma estenose foraminal lateral, que é aqui. Essa região diminuiu o tamanho e essa aqui continuou grande porque o disco está bom. Como corrigir isso? Como resolver isso? Você resolve isso reidratando o disco. Porque se o disco aumentar de altura de novo, você restabelece o espaço natural entre as vértebras e volta tudo ao normal. Fica tudo bem. Mas o que acontece se você tem o estreitamento do forame, por onde saem as raízes nervosas? Você vai ter problemas específicos, vai ter dores em partes específicas. Você, por exemplo, pode ter dor constante no glúteo, pode ter problemas ciáticos constantes, você pode ter uma dor crônica posterior da coxa que não para, você pode ter muitas, mas muitas cãibras constantes sem motivo aparente, porque você pode ter cãibra com motivo, né? Você fez muito exercício e gera cãibra. Agora você pode ter cãibras sem motivo algum. E a última estenose que eu vou falar agora dessas três que eu estava falando é a estenose recessual ou recessal lateral, que é o estreitamento próximo à recessão lateral da raiz nervosa entre estenose central e foraminal. Então você pode ter o que seria o caso, esse caso aqui. Esse caso aqui, quando você tem, então, um estrangulamento nessa região. Mas ela não necessariamente seja o caso de uma hérnia de disco. Pode ser que os ossos estejam crescendo nessa região. Gente, esse osso aqui, ó, esse osso ele pode acabar crescendo e fechando mais, tendo um estrangulamento muito maior. Você pode ter os ligamentos internos espessos, mais espessos do que o normal, também estrangulamento. É estrangulamento que não acaba mais hoje aqui, tá? Vou falar para você da próxima, mielomalácia. Mielomalácia, que é um tipo, eu mostrei antes aqui para vocês, que é quando você afeta o seu processo, todo o processo. Mielomalácia, gente, mielomalácia é uma coisa que você não gostaria de ter, eu não quero ter, ninguém quer ter. Então, os casos crônicos da mielomalácia, que é a compressão medular. Pode haver danos estruturais da medula com áreas de isquemia,
que lesão retrógrada de neurônios pode, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer de nunca mais a sua medula voltar até a espessura dela. Então, se você fica aí me assistindo e não faz nada, né? Só assiste. A medula tem um tamanho e você pode ter uma mielomalácia, que é o estrangulamento de uma região da medula. Isso pode acontecer por uma hérnia de disco nessa região, por um crescimento ósseo, e os fiozinhos que passavam aqui, nem todos conseguem funcionar direito, porque existe essa redução e a compressão medular. E a nossa pergunta é: o que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer é isso aqui, ó, esse exercício. Se você fizer esse exercício agora, durante 20 minutos, e aí, depois de terminados 20 minutos, você levantar e se sentir melhor, significa que você tem grande possibilidade de curar essa estenose que você está tendo aí. Agora, faça o exercício. Caso você fez o exercício, não melhorou nada ou até piorou, entra em contato, marca uma consulta, porque aí você tem que ver o que está acontecendo mais aprofundado, tá? Doutor, se esse osso cresce, o que a gente faz com o exercício normaliza? O que vai normalizar e o que vai nos ajudar é reidratar o disco. Reidratando o disco intervertebral, você aumenta a distância entre uma vértebra e outra, porque existe muita folga aqui no meio. Só que quando o disco ele diminui muito de altura, aí fica complicado. Então, para você melhorar disso tudo, 3 coisas: descompressão, relaxamento e movimento contínuo. Aí, essa semana, ontem, um paciente me disse: tem que confiar no processo. E é exatamente isso que eu digo para vocês. Tem que confiar no tratamento. Você tem que confiar. Se você começa um tratamento e aí depois para, e começa outro, e depois para, e nunca vai adiante. Então, encontre um fisioterapeuta que você confia e comece a tratar. Não deixe para depois, porque a hérnia de disco ela vai avançar silenciosamente, você não vai perceber, você fica aí fazendo bloqueio, fica aí fazendo as injeções, né? Você fica fazendo essas infiltrações, a dor passa, mas você não mudou nada na sua vida, você continua sedentário, você não fez nenhuma mudança importante. Aí o que vai acontecer? Aquilo que parecia que estava curado, do nada, vem e tranca você. Aldenia, obrigado pela colaboração, que você pergunta o que é uma descompressão. A descompressão é isso aqui, ó. Se eu pegar aqui e eu tenho essa vértebra aqui, ó, e aqui eu estou comprimindo o disco, tá vendo? O que é descompressão? É soltar. Se eu faço assim, eu comprimo o disco, eu reduzo os forames, reduzo os espaços intervertebrais, eu estou comprimindo. Eu posso comprimir a raiz nervosa, eu posso apertar a raiz nervosa e estar comprimindo. Eu posso descomprimir soltando. Às vezes, você não consegue descomprimir isso com massagem, com uma fisioterapia básica, né, com ultrassom ou choquinho. Você vai descomprimir com exercício, com movimento. Isso que vai levar à descompressão. O escorregamento L5 grau 2. Ainda dá para ajustar, tá? A CIS. Aí você entra em contato comigo, marca uma consulta CIS e eu passo para você o que você tem que fazer para recuperar a sua coluna. Quem mais perguntas? Boa noite, vou fazer cirurgia endoscópica de hérnia protusa. Pode ficar sequelas? Sim, Tiago, pode sim. Inclusive, eu sugiro para você, até eu vou passar para você aqui, o Tiago, eu vou passar para você olhar aqui no próprio TikTok, essa pessoa aqui, ó, que eu vou passar para você.
você procura essa pessoa aqui, procura essa pessoa, procura esse link, busca ela. Eu que agradeço ao Deni, obrigado por você participar. E aí, Thiago, para você, busquem a Raquel Zendron, né, que ela está aqui no TikTok, na Rede Vizinha, e foi uma pessoa que fez essa cirurgia que você está falando e não deu muito certo, ficou tetraplégica. Boa noite, tem alterações degenerativas da coluna vertebral. Janucci, muito então, o que a gente tem que fazer? Gente, quando a gente está assim, ó, pensando, eu vou fazer a cirurgia por um abaulamento ou por uma protusão, é muito pouco para fazer uma cirurgia, é muito pouco. Tem como resolver isso, dá para se sair bem sem a cirurgia, então não se joguem logo na cirurgia, busquem alternativas. Eu ofereço aqui várias alternativas para vocês, tem uma delas bem em conta, que é o livro. Então você adquire o livro, você tem 1 hora e 27 minutos com exercícios dentro do livro, e esse é vitalício, o livro vitalício, que quer dizer que você vai adquirir uma única vez, e essa única vez tem um exercício para a vida toda aí. E você vai ler o que tem no livro, vai acompanhar o que está, as indicações, como fazer os exercícios, tudo lá dentro desse livro aqui. Você adquire o livro tocando no link do perfil. Se chegar em 50 mil likes aqui hoje, eu libero um cupom de 50% de desconto para você adquirir o livro e começar logo. Outras opções, você toca aqui embaixo onde tem serviço e você vai solicitar através aqui do serviço se você quer o livro, uma consulta ou desafio de 21 dias. O desafio de 21 dias, por exemplo, são 21 dias fazendo fisioterapia junto comigo. Fisioterapia da coluna, que é diferente de choquinho e essas outras coisas mais que não levam a nada. Aqui a Maria da Guia. Meu problema é as últimas vértebras sem cartilagem. Então você está falando de uma artrose. Né? O que você fala que está sem cartilagem é artrose. Gente, quanto desenho que eu larguei aqui hoje, porque hoje a gente aprofundou muito mesmo esse assunto maravilhoso. Estou adorando ficar aqui com vocês, trazendo esse assunto tão pertinente que é a estenose, que muitos de nós nem sabíamos que existia essa palavra. Outros já leram e ficaram assustados e não sabiam o que fazer, tá? Fiquei deitada na cadeira, fiquei com enjoo, por quê? Olha, você vai ter que ver, porque se você ficou só deitado, você enjoa também quando está dormindo. O que aconteceu quando você ficou com enjoo na hora de levantar? Também se foi na hora de levantar, aí nós temos que analisar o seu aparelho vestibular. Quem mais? Muita dor na lombar, desce para a perna, fico sem forças nas pernas. Kelly, você está com uma estenose na sua coluna. Sim, com estenose. Então começa a fazer esse exercício aqui. Eu sinto muita dor no meu cóccix, na carne, no meu glúteo. Não consigo ficar sentada por muito tempo. Aqui a boa notícia é que isso tudo que você está falando tem cura. Você pode curar isso tudo. É milagre? Não. É ciência. Você pratica os exercícios que eu ensino, vai fazendo eles. Dia após dia você vai melhorando. Tá? Você vai melhorar diariamente. Coluna ficou dormente. Sim, vai ficar dormente, tá? Por quê? Porque você deitou nesse momento, mas daqui a pouco, e mais ainda, eu vou dizer mais uma coisa aqui, importante para você, Nicineia. Repita o exercício amanhã. E amanhã faça 1 ou 2 vezes. Você vai repetir o exercício. Porque depois que sair essa dormência, você já vai estar se sentindo melhor, já vai estar caminhando melhor, vai melhorar. E eu assino embaixo, porque é assim para você, é assim para todo mundo. Você sente aí uma dormência, talvez a toalha você usou ela muito grossa, faça sem a toalha, experimente sem ela. E vamos continuar com os problemas de estenose, tá?
Nome do aplicativo, não tem, no Patrícia, nome de aplicativo, não entendi. Aqui nós estamos no TikTok, tá? Estamos no TikTok. Doutor, não consigo ficar sentada mais de 10 minutos e começo a sentir muita dor. Kelly, vai fazer este exercício agora, tá? Começa por aqui. Dá uma olhada lá na internet, né, que eu mostrei para vocês, que vocês podem entrar. Não, o livro não é aplicativo, é um livro mesmo. Você vai entrar no livro e aí no livro você vai encontrar o QR Code. Por exemplo, nesse capítulo que fala das fases do tratamento da hernia de disco, você vai encontrar um QR Code e os links para você acessar os exercícios. Então não precisa aplicativo, nada, você só precisa um celular e só precisa do celular e baixar o livro. É muito simples. Eu fiz de uma maneira que todas as pessoas consigam. Já fiz várias ressonâncias, diz aqui Dominique Rodrigues. Já fiz várias ressonâncias e não acharam nada. Olha só que interessante. Já me aconteceu isso também. O paciente chegar, não aparecia nada, mas a análise que o médico faz é diferente da análise do fisioterapeuta. Então, se você quiser entrar em contato, marcar uma consulta, tem o botãozinho aqui, serviços, você escolhe lá consulta, manda seu número de WhatsApp com DDD e eu faço uma consulta. A minha consulta é de 1 hora, eu avalio os seus exames, analiso os laudos, passo para você o tratamento e a partir dali a sua vida se torna outra. Espessamento do ligamento amarelo tem cura sem cirurgia? Com certeza. Léo, deixa eu lhe mostrar o que é o ligamento amarelo, tá bom? Fica aí comigo. O ligamento amarelo, ele é aqui atrás, ó, nessa região aqui. E ele fica espesso justamente porque a altura do disco diminui. Quando a altura do disco reduz de tamanho, você concorda comigo que se eu reduzir a altura como está aqui, ó, se eu reduzo a altura, eu vou aumentar a espessura do disco, porque eu vou comprimir ele, né? Então, do disco não, do ligamento. Se o ligamento é assim, ó, um ligamento, ele é fininho, vou fazer um ligamento aqui, ó. Se o ligamento amarelo é assim, quando você comprime, ele vai ficar gordinho, Então, o que a gente tem que fazer para o ligamento não ficar gordinho? Digamos aqui, ó, você tem um osso aqui, o osso aqui, tá o ligamento aí, tá esticadinho. Agora aqui o osso aproximou, vai ficar o quê? Gordinho. Então a solução para o ligamento amarelo é exercício. E hoje, quando nós chegarmos aqui em 50 mil likes, estamos com 17, tá pobrinho hoje, tá pobrinho os likes. Quando chegarmos em 50 mil, eu vou liberar 50% de desconto para você adquirir meu livro, baixar ele e já começar a fazer hoje mesmo os exercícios. Para quem não sabe como adquirir o livro, eu vou mostrar, com licença, eu vou mostrar aqui na rede vizinha como adquirir o livro, tá? Você está aqui na minha live agora, neste momento, você vai tocar nessa cabeça aqui em cima, vai aparecer minha cabeça de novo, você toca novamente, e aqui tem um link, você vai tocar nesse link, ó, vai direto para a página da Sabe Fisioterapia, você tem aqui o livro, que é só tocar nele, e se você quer pagar à vista, vai aqui, já tem desconto no à vista, mas se você esperar nós chegarmos a 50 mil likes, eu vou passar para você um cupom para você pagar parcelado em 5 vezes e ainda com 50% de desconto. Certinho? Beleza, você que está aí me assistindo. Muita dor no quadril. Bom, dor no quadril você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma avaliação também na parte criadora, né, nos órgãos criadores. Você vai para o ginecologista e verifica se está tudo bem lá. Porque o quadril, muitas vezes o quadril está muito relacionado com a parte urinária. E a gente tem que cuidar muito isso.
Às vezes a gente pensa que tem que trabalhar só a coluna e tem outra coisa lá que está atrapalhando. Tem que olhar tudo. Por isso que a gente faz consulta, né, para saber todas essas coisas, todos esses detalhes. E eu trago aqui para vocês. E vai chegar no final da live, vocês não vão receber o cupom de desconto, porque nós não chegamos a 50 mil likes e tem que bater o dedinho na tela para chegar lá. Doutor, alterações degenerativas e hérnia de disco. Janucci, isso apareceu para você? Vou falar agora para vocês da mielomalácia. Mielomalácia, que é um caso crônico de compressão medular, que tem danos nas estruturas da medula, com áreas de isquemia e lesão retrógrada de neurônios. Quer dizer, não tem mais volta, vai ficar assim, ó. Vai ficar exprimido, encolhido desse jeito aqui, se você tem esse tipo. E o outro que eu vou falar para você agora chama-se espondilolistese degenerativa associada. A espondilolistese é uma degeneração de instabilidade vertebral e pode culminar num deslizamento vertebral de tal forma que isso vai agravar ou gerar uma estenose foraminal. Como que ocorre esse negócio de anterolistese? É basicamente assim, eu tenho aqui esse protótipo, basicamente é assim, tá lá a vértebra aqui, né? E ela desliza para frente. Você concorda comigo que se essa vértebra deslizar para frente, nós perdemos o espaço aqui atrás, ó? Fica um buraco menor. Eu até vou desenhar isso, que desenhando a gente entende muito mais sobre esse processo. Eu vou usar um cantinho do papel para caber todos os desenhos aqui nesse lugar. O que é uma anterolistese, então? Você tem, por exemplo, lá a parte do sacro e você vai ter a primeira vértebra aqui em cima. A anterolistese é o deslizamento das vértebras ou para frente ou para trás. Mas não quer dizer, não estou falando sobre a curvatura, né? A curvatura das vértebras, naturalmente. Como que é uma anterolistese? Então, a listese, ela vai para frente a vértebra. Ó. A vértebra desloca para frente. Então, o deslocamento de uma das vértebras leva todas as outras vértebras para frente. Então, fica esse espaço que você está vendo aqui, ó. E esse deslizamento vai prejudicar o disco e vai gerar uma redução do forame. E aqui é o que eu quero mostrar para você, é que aqui atrás passa os nervos aqui, certo? Passa bonitinho, ó. O nervo vem aqui e ele passa aqui, tranquilo. Agora aqui como é que é? A medula vem aqui, ela encontra um degrau. Estão vendo? Ó, vem aqui, encontra um degrau. Então, esse nervo que vai passar aqui, ó, ele vai sofrer com um estrangulamento. Que é justamente aqui, ó. Aqui você tem as vértebras e aqui como é que tá? Aqui tem um estrangulamento, uma redução do espaço foraminal causado pela anterolistese. Então, a anterolistese vocês têm como resolver. Existem exercícios que recolocam as vértebras no lugar delas e você consegue melhorar. Agora, se for uma anterolistese de grau 1, 2, no máximo até o 3. Anterolistese de grau 4 já fica muito difícil. KKK, minhas duas pernas estavam dor insuportável, interne, suportável, desde tornozelo até a virilha. Olha que coisa. E vamos para a última, dor crônica, alterações sensitivas e motoras progressivas. Embora isso não seja uma doença, né, dor crônica não é uma doença, ou alguma coisa distinta, a compressão nervosa causa dor persistente. E essa compressão nervosa, ela pode gerar uma alteração sensibilidade,
perder força progressiva, reflexos patológicos, atrofiar os músculos, os casos mais avançados. E você pode ter no seu corpo alterações de diversos tipos, causando problemas irreversíveis em você, quando você tem uma dor e em vez de tratar essa dor, você toma medicamento. É uma pena. É uma pena que a gente, às vezes, busque medicamentos em vez de buscar tratamento. Passamos aí a falar sobre todos os tipos de estenoses, né? A gente deu uma viajada grande aqui nas estenoses, um conhecimento bem amplo. Verificamos todos os tipos. Nossa, a nossa aula hoje foi ampla, foi realmente importante. Parabéns para você que está e veio buscar um conhecimento e recebeu o conhecimento que veio buscar. Tô por vocês, né? Tô por vocês aqui, realmente. Aí explicamos bastante sobre a estenose. Caso vocês tenham mais dúvidas, façam a pergunta agora mesmo e já vamos responder. Já posso responder vocês se vocês fizerem a pergunta. Se não fizer pergunta, eu vou parar a live, vou sair e acabou-se. Chegamos a 20 mil likes, maravilha! Com 50 mil likes eu libero para vocês o cupom de desconto para o livro. Boa noite, Aparecida, como você está? E o que mais? Tenho o Vilma Ribeiro contribui aqui com um comentário. Tenho uma dor aguda dentro da perna esquerda. Olha, verifica se não é uma parte vascular, né? Procura um médico se é uma dor aguda. Dor aguda, esse tipo de dor aguda aí, se é por um movimento que está acontecendo, é uma coisa. Agora, se acontece de qualquer jeito, né? Dor aguda tem que dar uma olhada. Porque a dor aguda ela acontece num período e depois desaparece. Ela vem e desaparece. Então é uma dor aguda intermitente, quer dizer, ela recorrente, vamos dizer, não intermitente, mas recorrente, ela volta, você volta a sentir. Janaci, doutor, alterações degenerativas e hérnia de disco. Quando vocês ouvem falar alterações degenerativas, significa o quê? Significa que aquela alteração que está acontecendo, ela vai piorar. Por isso que quando a gente escreve degenerativo, a gente está querendo dizer que está a caminho de ficar pior se você não fizer nada que impeça que degenere. Então você tem que impedir essa degeneração. E como que se impede que ocorra uma degeneração? Com movimento, praticando exercício. Você caminhando, você caminha, quando você caminha, o seu disco faz isso, ele se movimenta assim, ó. E nesse movimento aumenta a hidratação do disco, aumenta a força do disco, aumenta a capacidade de regeneração, de reabilitação do disco intervertebral. Então, se você tem hérnia de disco, está degenerativo, significa que se você continuar sem fazer nada, se não fizer tratamento, vai piorar. Então, para que você interrompa esse processo degenerativo, tem que fazer exercícios de inclinação, exercícios de extensão, os de flexão não, exercícios que você vai caminhar, correr, pular, para colocar o disco em atividade. E para você que quer uma solução imediatamente, a solução está no link do meu perfil. Basta você tocar lá, entra no site sabefisioterapia.com.br e escolhe uma das opções que nós temos lá. Você pode escolher o livro, que é o mais rápido, né? O livro é muito simples, você começa a ler o livro, começa a acessar os vídeos
Tem 1 hora e 27 minutos com exercício para você começar a eliminar as dores e vencer a hernia de disco, que é como está escrito aí. O livro é digital. Você tem acesso imediato e vitalício para toda a vida. Tenho redução de disco na altura da cintura. O que faço? Boa pergunta, nobre Irineu. Você vai fazer este exercício que eu coloquei aqui hoje. Consegue enxergar aí? Ficou pequenininho, ó. Mas é esse exercício aqui. Você vai deitar no chão ou em cima da cama. Vai colocar um travesseiro aqui no lugar da cabeça. Uma toalhinha enrolada que não deve ficar mais grossa do que o seu pulso. E ficar aí por 20 minutos. Toma meio copo de água antes e meio depois. Faça isso desde agora, depois você levanta e vai ver como vai melhorar. Kitiaer, o que é discopatia? É doença, é o nome que a medicina deu para a hernia de disco. Discopatia, o disco doente. Deixa eu ver se tem alguma outra palavra. Qualquer coisa que eu colocar apatia no final... Eu posso falar espondilopatia, e aí você tem como melhorar. Só praticar o exercício. Só, né? É tão engraçado isso, porque a solução é simples, mas precisa da sua participação. Precisa do seu envolvimento. A solução é simples. Muito simples. Você pode aprender a fazer isso na sua casa. Você não precisa ir para um fisioterapeuta. Você pode ter atendimento online. Você talvez nunca tenha experimentado fazer atendimento online, mas o atendimento online, você não sai de casa, não precisa gastar com transporte, não perde tempo na rua indo e voltando. Você vai economizar tempo e dinheiro. E mais, com o tratamento. Hoje você está gastando tanto dinheiro com remédio de dor. Não há necessidade de gastar tudo isso. A economia que você vai ter vai ser gigantesca. É isso mesmo, Aparecida. Aparecida é uma das minhas alunas aqui. Tá colocando aí para vocês, ó, a melhor coisa que tem é viver sem dor. Inclusive, depois que você faz o tratamento e fica sem dor, você acaba até nem acreditando que um dia você estava dolorindo tanto. Você acaba achando que aquela pessoa que tinha dor era outra, que você foi abduzido por algum ser maligno e estava ali colocando dor. Então, gente, é muito simples. O tratamento é simples. A cura para hernia de disco é simples, mas precisa da sua participação. E é nesse ponto que talvez possa falhar o tratamento. É no ponto em que você tem que participar, você tem que desenvolver, você tem que fazer também os movimentos que têm que ser feitos. Então, aí, só ouvir uma live, só ouvir os outros falar, só tomar... É muito fácil. Eu falo sempre aqui que tem dois tipos de tratamento. O tratamento ativo e o tratamento passivo. O que é um tratamento passivo? Vamos começar pelo tratamento passivo, que vocês vão entender. É todo o tratamento que você vai para o tratamento e fica deitado numa maca e alguém faz alguma coisa em você. Isso é um tratamento passivo. Alguém vem e trata você. Por exemplo, a massoterapia, massagem, é um tratamento passivo. Vamos pegar um outro exemplo. A acupuntura é um tratamento passivo. Chás, tomar muitos chás é um tratamento passivo. Você ainda não está se movendo. Você não está participando do tratamento. Um bloqueio, uma infiltração, são todos tratamentos passivos. Tomar medicamento é tratamento passivo. E quando que o tratamento deixa de ser passivo?
Quando você movimenta o seu corpo, quando você aprende a fazer os movimentos, faz em casa, quando você faz por você, para você, porque você entendeu que você está vivo. E quem está vivo tem que colocar o corpo em movimento. Porque se você não coloca o seu corpo em movimento, você está aproximando o seu corpo do dia da sua morte. Lá você pode ficar paradinho. Lá, quando tiver desvivido, lá você pode ficar sem se mover. Mas enquanto você está vivo, você tem que colocar atividade no seu corpo, na sua mente. Na sua mente também tem que colocar atividade. Você tem que se movimentar. Senão você fica com ansiedade, senão fica praticando alguma coisa. A Fátima de Solange diz: estou fazendo neste momento os exercícios do livro e tem me ajudado. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, gente. Olha, o livro está aí para ser utilizado. É uma ferramenta de cura, mas é um tratamento ativo. Por que o tratamento do livro é ativo? Porque você lê o livro e pratica o exercício. E esse é o tratamento ativo. Você movimenta o seu corpo. Meu problema é no ciático, diz a Vilma Ribeiro. O ciático também, o ciático é onde está sentindo a dor. Ele é praticamente, no seu caso, ele não é o problema, o seu ciático. O seu ciático é a resposta de um problema. Porque o seu problema está numa estenose. Numa estenose lombar ou sacral, que está produzindo a dor no ciático. Numa compressão neural, gerando essa dor do ciático. Então, o ciático é quase mais que um sintoma de que algo não está muito bem. E que você, corrigindo a origem do problema, vai eliminar todas essas dores de ciático. Doutor, qual o melhor exercício para ajudar na desidratação discal? O exercício que movimenta o segmento que está travado. Você vai encontrar esses exercícios dentro do meu livro. Isso, cadê meu livro? Peguei ele aqui, levei para lá, trouxe para cá. Os exercícios do meu livro, eles vão diretamente naquelas vértebras que estão travadas. Então, o segmento que está travado precisa ser movimentado. Mas não é uma vez por semana, nem 2, nem 3. Não é só fazer 1 mês de fisioterapia e depois parar. Você tem que fazer isso para o resto da sua vida. Desculpe lhe dizer, mas também você tem que tomar água o resto da sua vida, tem que dormir o resto da sua vida, você vai ter que pegar sol todos os dias, você tem que colocar o seu corpo também em atividade. Não é só uma vez e achar que foi resolvido. Esse negócio de fazer uma vez só, isso aí implantaram na nossa cabeça para que a gente adoeça e dê dinheiro para o sistema. Eu preciso, já tomei tantos remédios que atacou meu fígado. Pois é, Kitcher, isso só piora nessa situação. Rafael Luiz contribui aqui com um comentário. Tenho abaulamento fiscal, deve ser discal, o F entrou aí meio de gaiato, né, de atrapalhador. Posso fazer academia e musculação? Rafael, não é adequado quando você está com um abaulamento, você partir para atividades de alta intensidade. É melhor que você procure um tratamento que resolva o abaulamento agora. Você deve fazer um tratamento de movimento. Está aqui no meu livro, é uma das formas. Você pode também entrar num dos meus programas. Para você adquirir o livro, pode mandar uma mensagem no privado, através aqui do botãozinho serviços que está aqui, ou você pode ir lá no link do meu perfil.
Estamos com 26 mil likes. Se chegarmos aos 50 mil, que acho que não vai dar hoje, aí não vai ter cupom, mas você pode adquirir o livro lá. Agora mesmo estou com muita dor lombar, mas do lado esquerdo. Amélia Souza, faça o exercício do descanso. Esse que eu tenho mostrado diariamente aqui para vocês, tá? Faça este exercício que você vai melhorar. Estou com amortecimento nos dedos da mão, pode estar relacionado à coluna? Pode. Para você, eu vou sugerir utilizar este aparelho aqui, ó, que é um tracionador cervical inflável. Tá? Procura na internet aí, adquire ele, começa a utilizar para aliviar as tensões do seu pescoço. Faça isso, realmente. Gleiciane, tá? Para você, anota aí. Tracionador cervical inflável. RPG ajuda na hérnia de disco? Olha, o RPG ele trabalha muito com isometria e a gente precisa mais do que isometria, a gente precisa de um conjunto de exercícios que trabalhe a isometria, que trabalhe alongamento, que trabalhe fortalecimento, que trabalhe mobilidade. Então é um conjunto de coisas. Da minha opinião clínica e da minha prática de clínica, eu lhe digo que se você tem um setor aqui, uma seção, uma região que está travada, existe exercício para resolver essa região, e esse exercício é em movimento e não em isometria. Pode ajudar, algumas coisas pessoas podem citar bem, outras não. Agora, os exercícios que estão no meu livro, esses eu garanto. Você pode fazer e esses vão fazer você melhorar. Adriana Ferreira contribui aqui. Estou com 4 protusões discais, cervical e 2 lombar. Já sofro há 3 anos com dor. Fale um pouco sobre a protusão. A protusão, ela é uma pequena saída, né, do disco, que ele sai um pouquinho, não é muito, uma pequena saída. E você está com a protusão porque o disco ficou fraco. O disco não tem força necessária. O disco ele é feito com colágeno, com fibras de colágeno, e ele está agora enfraquecido. Você precisa fortalecer. Como você vai fortalecer? Como que você vai melhorar esta região que está com abaulamento? É colocando o seu corpo todo em movimento. Sugiro para você, adquira o livro, tem o botãozinho aqui, ó, de serviço, você toca aí, procura ali, ou a consulta, ou o livro, ou o desafio 21 dias, manda mensagem, coloca o número do seu WhatsApp com DDD, e minha equipe vai entrar em contato com você entre hoje e amanhã. Guarapari, não consigo achar o ao vivo no YouTube. É porque no YouTube não está ao vivo. No YouTube vai ser depois. A gente vai postar o vídeo lá. É por isso que não tem o ao vivo no YouTube. Pelo menos por enquanto, né? A estrutura aqui não está me permitindo fazer isso. E é isso, minha gente, não conseguimos atingir os nossos 50 mil likes, mas o livro está ali à disposição. Vou deixar aí um grande abraço para vocês, um grande beijo no coração. Obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aqui. Hoje, uma participação de 9 mil pessoas, 29 novos seguidores, 8 pessoas mandaram presentinhos. Mas você respondeu sobre o RPG? Sim, eu respondi sobre RPG. Respondi. Foi você que perguntou, né? Vou responder de novo. O que vai funcionar são os exercícios do meu livro, os exercícios que estão no Desafio 21 Dias e os exercícios que estão no programa Livres da Dor. Todos os outros exercícios não estão preparados para a cura da sua hérnia de disco. Esses que eu mostro
eu confio porque eu analisei esses exercícios, eu preparei e organizei eles para que eles dessem resultado para você. Pode parecer muita pretensão minha, mas não é. Por quê? Porque eu coloquei à prova, uma quantidade enorme de pessoas se curou com o uso dos exercícios do livro. Já sobre RPG, não tenho o que falar. Quero voltar com os seus cuidados, mas eu não piorei. Então nem queira piorar. Nem queira piorar. Não queira piorar, tá bom? Minha gente, grande beijo, grande abraço. Nós vamos conseguir chegar a 30 mil likes, né? Mas não batemos os 50 mil. Eu queria 100. Baixei um pouquinho para 50. Não chegamos. Tá? E aí, se tudo der certo, amanhã a gente faz mais uma live. Beijo! Até! Fui!